Amém? Nós estamos chegando no final desse estudo, nós vamos no final do retiro, que amanhã tem coisa muito boa ainda para acontecer, muito especial. Nossa ansiedade, nosso motivo de estarmos aqui também como igreja. Mas nós encerramos esse período de estudo sobre o nosso crescimento, sobre o nosso amadurecimento e as dificuldades que nós temos em avançar, em nos libertarmos dessas fraquezas que roubam a nossa força e a natureza divina de nós. E eu queria terminar com um texto que vai falar para nós sobre um pecado que não é pecado. E esse tipo de conduta que muitas vezes também nos impede de experimentar mais de Deus. E que mais de Deus é esse? Porque a gente vai fazer a conclusão quando começamos de manhã, como nós podemos destruir o efeito dos nossos desejos e do pecado na nossa vida, vivendo para a glória de Deus. Eu quero ler com você um texto que está em Lucas 14, nos versículos 16 até o 24. É uma história que Jesus está contando. Jesus conta a história de que certo homem convidou muita gente para uma festa que ele ia dar. Chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados: venham que tudo já está pronto. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio e eu tenho que dar uma olhada nele, peço que me desculpe. Outro disse: eu comprei 5 juntas de bois e preciso ver se elas trabalham bem, eu peço que me desculpe. O outro disse: olha, eu acabei de me casar e por isso eu não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão e ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o empregado disse: patrão, já fiz o que o Senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão respondeu: então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia, pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. Eu não sei se você já teve a infeliz oportunidade de receber uma desculpa esfarrapada. Já teve? De você pedir alguma coisa para alguém e a pessoa dá aquela desculpa assim, que você sabe que não é bem aquilo, mas você, por causa da boa vizinhança, você fala o quê? Mas as desculpas, elas trazem para nós uma informação. E a pior informação que uma desculpa pode trazer é que a prioridade daquela pessoa não é a nossa. Que aquela pessoa que está se negando a nos ajudar, ou a nos auxiliar, ela se julga muito mais importante, e a agenda dela é muito mais importante do que a nossa. E ela, sem dúvida, não pensa 2 vezes em nos deixar, nos rejeitar e negar muitas vezes o nosso pedido, porque ela é mais importante. E Jesus conta uma história que fala sobre isso. O Senhor fez um banquete. Não era um estrogonofe de frango aqui, que é muito de bom, não era um banquete. Era algo fino, chique, elegante. E ele convida aquelas pessoas chiques e elegantes também para participar do banquete dele. Chega a hora, o dia do banquete, e os servos vão chamar essas pessoas, e uma a uma essas pessoas apresentam as suas desculpas. Eu não tenho um sítio, eu tenho que ver o sítio agora. Tem alguma coisa errada em comprar um sítio? Tem alguma coisa errada em comprar uma propriedade? Tem alguma coisa errada em você evoluir nas suas propriedades? Não tem nada de errado nisso. O outro fala: olha, eu comprei uma junta de bois, eu quero ver como é que elas trabalham. E essa desculpa, esse sujeito estava preocupado com o trabalho dele, com os recursos dele, com o sucesso dele, com os investimentos financeiros, que eram dos mais altos daquelas juntas de bois naquele momento. Então ele fala: olha, eu tenho que dar uma olhada nisso aqui, eu não vou poder ir. E por último chama o sujeito e fala: acabei de casar. Até a gente entende, né? O cara acabou de casar, não está afim, mas é errado isso? Não, não é errado. Só que apesar de não serem nenhum tipo de problema, a compra de um sítio, ter posses, o trabalho que traz o enriquecimento e traz o aumento dos seus recursos, ou mesmo o casamento, a gente entende por esse texto que o dono da festa ficou muito bravo.
A expressão usada aqui é que ele ficou com muita raiva. E por que isso? Porque havia algo que era muito mais importante em curso e aquelas pessoas negaram o convite. Elas rejeitaram o convite. Isso nos fala que, apesar de não ser pecado nós evoluirmos e nós buscarmos o melhor dessa terra, e nós trabalharmos muito, porque a gente sabe que se a gente quiser alguma coisa nessa vida, a gente tem que trabalhar muito, a gente cuidar da nossa família e do nosso casamento, quando qualquer uma dessas coisas estão à frente, estão como prioridade, essa desculpa é o pecado que não é pecado. Essa desculpa que nós damos, essas prioridades que nós criamos, é sempre algo que eu vou colocar na frente de Deus, algo que eu coloco para que a gente não experimente esse momento que nós falávamos de manhã, de relacionamento, de conhecimento, de intimidade com Deus. Porque a mesa quer dizer isso. O momento da mesa, o momento da intimidade, o momento da festa, o momento da celebração. E nesse momento em que o Senhor nos convida, porque Jesus está falando dele mesmo, para festejar conosco, desfrutar da nossa presença e nós da presença dele, nós muitas vezes rejeitamos o convite de Deus, porque Deus não está na nossa agenda. Nós não temos tempo para ele. Nós vamos separar, nossa vida é muito agitada. A gente mata muito leão por dia. Tem muita coisa que a gente tem que fazer que só a gente que pode fazer. E a gente vai vivendo uma vida sem sentar na mesa com o nosso Senhor, que tem um banquete para nós todos os dias. Então, esse Senhor chama o seu servo. E ele fala para ele, olha, você vai fazer o seguinte, você vai chamar todos os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E esses cegos, esses pobres, esses aleijados, esses coxos, serão aquelas pessoas que não estariam aptas, não estariam prontas, não estariam dentro do métier social daquele senhor que está dando aquele banquete. Mas mesmo assim, há um lugar para eles na mesa. E sabe qual é a coisa mais interessante? Esse pessoal vem para a festa. Essas pessoas que se julgam indignas, essas pessoas que não têm agenda, essas pessoas cuja há uma honra e algo muito especial em ser convidado para esse banquete, elas largam o que elas estão fazendo e elas vão para aquela festa, embora não seja suficiente aquela quantidade de pessoas. Então os empregados vão chamar um pouco mais de gente. E quando nós pensamos sobre essas pessoas, nós estamos falando muitas vezes de nós mesmos, de nós e da nossa indignidade, de nós e do momento em que nós nos encontramos muitas vezes para com Deus, quando nós não nos sentimos aptos de estar na presença de Deus. Nós estamos falando de tantas coisas, sobre coisas tão íntimas, porque eu creio que o Espírito Santo tem falado individualmente ao coração de cada um de nós, e o motivo de nós aquietarmos o nosso coração agora para entender é que nada daquilo que o Espírito apontou ao nosso coração é uma acusação. Muito pelo contrário. Quando o Espírito fala ao nosso coração, é porque ele tem algo novo para trazer transformação e graça. Então, quando nós nos sentimos indignos, quando nós nos sentimos aquelas pessoas que não estão aptas para sentar à mesa, nós somos aqueles que devemos nos sentir honrados pelo convite que o Senhor faz a nós. E esse convite nós podemos compreender melhor lá em Apocalipse 3:20. Quando Jesus fala, eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Se alguém ouvir, Jesus já está na porta. Ele está batendo. Há uma insistência da parte de Deus em ter um relacionamento conosco. Qual que é a dificuldade, então, de nós termos um relacionamento com Deus, de jantarmos com Ele? É se nós ouvirmos a voz de Deus. Porque às vezes existe tanto barulho na nossa alma, é tanta agitação na nossa casa, na nossa cabeça, que nós não paramos para ouvir o chamado de Deus todos os dias, que bate a porta, esperando que nós possamos abrir a nossa agenda, o nosso tempo, o nosso coração para estar com Ele, para nos sentarmos à mesa com Ele, para jantarmos juntos. Sim,
alguém ouvir. Se alguém ouvir aquele que bate a porta. Eu não sei se você gosta de visita, ou se você já recebeu uma visita de surpresa na sua casa. Quem gosta de visita? Quem gosta de visita surpresa? Não, vou lá. Mas olha, eu acho que as pessoas gostam de receber os outros com programação, não é? Com tudo mais arrumadinho, com banheiro lavado, né? A gente gosta de receber, ainda mais as pessoas que a gente ama, que a gente cuida, a gente gosta de pensar no cardápio que a gente vai fazer. E muitas vezes, um dos motivos pelos quais a gente não estreita aliança uns com os outros, eu estou abrindo só um parênteses, é porque a gente não é como nada. Porque amigo que é amigo pode entrar na nossa casa a hora que for, porque ele é nosso amigo. Mas a gente é tão cheio de protocolos, a gente é tão cheio de firulas, que a gente acaba impedindo essa troca e essa comunhão. Mas dificilmente alguém gosta de uma visita surpresa, porque a gente sempre vai chegar na nossa casa um monte de bagunça. A gente sempre vai achar que a gente poderia estar num momento melhor, num lugar melhor, numa condição melhor. E quando nós entendemos isso, pode ser que nós também estejamos ouvindo a voz de Deus, batendo a nossa porta, mas quando a gente olha para a nossa casa, a gente não abre a porta, porque tem muita coisa bagunçada lá, tem muita coisa que eu preciso arrumar aqui, para eu poder ter comunhão com Deus. Ele sabe, ele vai chegar e ele vai ver a louça na pia, ele vai ver que eu tenho uma vassoura aqui ainda no meio da minha sala, ele vai ver que meu vidro não está tão limpo assim. Jesus vai chegar, a minha casa não está pronta, o meu jantar nem está pronto, eu estou ouvindo ele bater a porta, mas eu não estou pronto ainda para ouvir e abrir essa porta. E essa nossa relutância em termos um relacionamento sincero com Deus, esse convite que nós recebemos para o banquete, que nós negamos com desculpas muito esfarrapadas, impedem a nossa intimidade com Deus. Quando nós temos essa palavra do pecado, da santidade, da verdade, daquilo que nos rouba a nossa força, existem 4 posições que os cristãos podem tomar diante dessa palavra. O primeiro deles são aqueles que são os imunes. São aqueles irmãos que escolhem ignorar a palavra e abraçar o pecado por causa dos seus corações duros. Eles estão ouvindo a palavra, mas eles não dão e não deram ouvidos à voz do Espírito Santo. São aqueles irmãos que na vida não tem nenhum constrangimento em ofender a santidade de Deus. São aquelas pessoas que entram e saem de uma reunião onde se tem adoração, onde se tem palavra, e elas voltam automaticamente para a sua velha vida. Elas têm um novo nascimento, mas elas não têm a nova vida com Cristo. São aquelas pessoas que não estão nenhum tipo não tem constrangimento, porque a consciência delas já está cauterizada. Jeremias fala, no capítulo 8, versículo 12, ficaram eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem orar. São pessoas que nem se vergonham mais, estão imunes. Eles estão ouvindo a palavra, ouvindo uma palavra de arrependimento, de renúncia, de entrega, de renovo, de nova vida, de conserto. Não está nem aí. Tem um outro tipo, que são aqueles que são os falsos escravos, aqueles que entendem que todos nós somos pecadores por natureza, entendem que o sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar, entendem que Deus pode lavar os nossos pecados, mas eles não creem na libertação dos pecados. Eles creem que, olha, no final das contas, eu posso viver essa vida que eu estou levando mesmo, porque a graça de Deus, essa graça de Deus vai ser como se fosse um grande tapete em que eu vou jogar toda a minha sujeirada por baixo, vai acabar no final tudo numa pizza. Tem gente cristã que não crê nem no inferno. Eu não sei que cristão é esse, mas eles entendem que no final vai dar tudo certo.
certo. No final vai dar tudo certo, a gente pode continuar vivendo essa vida. Eles creem em Jesus, creem em tudo, mas vai ter um perdão aqui para esse pecado, eu posso continuar aqui mais um pouco. E Romanos 6 fala o seguinte: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Será certa essa conduta? Tem a graça, então eu vou continuar essa vida aqui, que a graça de Deus vai aumentando. E aí Paulo responde: de maneira nenhuma, não jamais. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A nova vida prescinde um novo nascimento, uma nova conduta, e a morte do pecado e seus desejos pecaminosos. Quando nós temos esses cenários dessas pessoas que não têm nenhum tipo de transformação e escolhem a prática voluntária do pecado, que enfraquece o cristão, são aquelas pessoas que ignoram conscientemente a vontade de Deus e eventualmente é aquela turma dos milhares, dos muitos que vão ouvir: eu não conheço vocês. Vocês não vieram para o banquete. Vocês ouviram eu batendo a porta e vocês não abriram. Eu não estive com vocês na mesa. Eu não jantei com vocês. Vocês rejeitaram o meu convite de um relacionamento íntimo e pessoal. Mas tem ainda um terceiro tipo de gente, que são os arrependidos. Que são aquelas pessoas que estão lutando contra o pecado, estão lutando para libertar, estão querendo mais de Deus, estão lutando contra essas prisões, querem um novo caminhar, querem um novo comportamento, mas mesmo assim eles ainda não estão absolutamente prontos para exercitar essa liberdade. Eles se arrependem verdadeiramente, eles choram, eles se quebrantam, mas logo eles caem no pecado de novo. Eles choram, eles se quebrantam, mas eles vivem na escravidão do pecado, vivem na condenação, vivem com culpa. É uma relação adoecida, uma relação com Deus adoecida, uma relação de culpa com Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você que faz parte desse grupo, que você se sente assim muitas vezes, que parece que quanto mais você corre, mais o pecado te aperta. Cada vez que você orou sinceramente, o seu coração se colocou quebrantado diante de Deus, pedindo perdão e pedindo força, você foi perdoado, porque todos os nossos pecados já foram perdoados na cruz do Calvário. Cada vez que você com sinceridade se quebrantou diante de Deus, pedindo força, pedindo que você fosse limpo, você foi limpo, porque nós já estamos limpos pela palavra de Deus. Existe uma graça abundante, nós precisamos entender e compreender que graça é essa, para não viver nesse ciclo de martírio, de condenação e de castigo, que tira a grandeza da obra da cruz, porque Deus, por causa do sangue de Jesus, nos fez verdadeiramente livres. Nós, os verdadeiros arrependidos, estamos nesse caminho de libertação, nesse caminho de conhecer a Deus, nesse caminho de uma transformação na personalidade toda, aonde eu largo o pecado, eu vou correndo em direção a Cristo. Isso é uma mudança que vai variar de acordo com a nossa caminhada cristã. Cada um tem a sua jornada, cada um vai no seu passo, mas está todo mundo indo, está todo mundo prosseguindo. Se você olhar para trás, você já vai ver quanta coisa maravilhosa Deus já fez na sua vida. Quanta graça de Deus sobre a sua vida, quanta fé que você tem agora, quanta experiência você teve com Deus, e você pode mergulhar na graça de Deus, sabendo: olha, mesmo que esteja muito barulho na minha casa, mesmo que tenha uma sujeira na minha casa, mesmo que eu me sinta coxo, capenga, cego, aleijado, eu vou abrir essa porta e eu vou para esse banquete, porque esse convite é um convite para hoje, para a presença de Deus, para desfrutar da presença e da graça de Deus. E não existe nenhum tipo de possibilidade de nós arrumarmos a nossa casa sem Deus. Não existe nenhum tipo de possibilidade, se nós estamos lutando contra os vícios, contra os pecados, contra os desejos, contra as forças que atuam na nossa mente, muitas vezes no nosso psicológico, nós não temos como fazer isso sem Deus, sem a graça poderosa de Deus. Mas a palavra nos garante que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para nós sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Ele nos escolheu e nos colocou numa posição de santidade. Quando Ele nos
escolhe, quando Ele nos chama, quando Ele derrama do seu sangue sobre nós, esse sangue que nos perdoa e nos purifica de todo o pecado, nós somos declarados diante de Deus santos. Porque quando Deus nos olha, Ele nos vê debaixo do sangue de Jesus. E debaixo do sangue de Jesus não há nenhuma condenação, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos salvos, imediatamente salvos, e colocados nesse lugar de santidade por causa da graça de Deus. Se eu pudesse usar um comparativo, eu não tenho como ser mais casada com Paulo do que eu fui há 26 anos atrás. Desde o momento que nós nos casamos, nós somos igualmente casados, e assim seremos até que a morte nos separe. Porque é um estado, é uma situação, uma condição. Nós podemos ter mais intimidade, mais unidade, mais relacionamento, mas o nosso estado, a nossa condição e o nosso status é de casado. E assim é a nossa relação como noivo. Nós somos a igreja santa do Senhor Jesus. Nós fazemos parte desse povo que foi santificado. E nós precisamos ter essa consciência que por causa da graça de Deus, nós que estamos em Cristo Jesus, somos livres de qualquer condenação. Ponto. Mas existe um outro tipo de santidade. Além dessa santidade que é a posicional, que é quando nós somos colocados nesse lugar por causa da graça de Deus. E eu vou ler com você o texto de 1 Pedro 1, 14 e 15, que fala: filhos obedientes, como filhos obedientes, como filhos que são sinceros, como filhos adoradores, como filhos que buscam a libertação. Não se deixem amoldar aos maus desejos de outrora. Não voltem àquilo que vocês foram um dia. Não se deixem amoldar. Não tomem a forma desse mundo. Em Romanos vai dizer: não vos conformeis com esse mundo. Não tomem a forma. Quando vocês viviam na ignorância, que vocês viviam assim. Mas assim como é santo, versículo 15, aquele que nos chamou, sejam vocês santos também em tudo que vocês fizerem. Sejam vocês santos em quê? Em tudo que fizerem. E nesse texto nós estamos falando sim sobre comportamento. Nós estamos falando desse relacionamento moral com Deus, como a Lu falou no começo. Nós estamos falando da nossa conduta e da nossa maneira de viver. Nós estamos falando que uma vez que nós somos declarados santos em toda a nossa vida, por causa da graça de Deus, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, há também uma necessidade que essa santidade se expanda na nossa vida, no nosso caminhar e no nosso comportamento. Mas há um quarto grupo, um quarto tipo de gente que se relaciona com o pecado e se relaciona com os seus instintos e se relaciona com os seus impulsos e se relaciona com as tentações de uma forma diferente. Ele não é um imune, ele não é um falso livre, um falso escravo, ele não é um eterno arrependido, mas ele é um liberto. Ele é aquela pessoa que recebeu a graça de Deus, que entende que há uma capacitação que vem somente por causa da graça de Deus, somente por causa do favor imerecido de Deus, uma habilidade de fazer com Deus e na presença do Espírito Santo que nós jamais conseguiríamos fazer sozinhos. Não há nenhuma forma de nós vivermos na presença do Senhor sem um arrependimento, certo? Nós vimos isso. Mas não há nenhum jeito da gente se arrepender se não for mediante a ação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que gera isso no nosso coração. Não há como uma pessoa que está viciada em algum pecado se libertar sozinho. Não há como um casal que já teve inúmeras relações sexuais antes do casamento decidir parar sozinho. Não há como uma pessoa que tem tendências fortes homossexuais viver em santidade sozinho. Uma pessoa que é avarenta, tem amor pelo dinheiro, de repente ser generosa. Não há como uma pessoa que vive iracunda e violenta ser mansa e humilde como Jesus. Não há como converter a língua de um maledicente, de um mentiroso. Não há. São ações que só podem acontecer se há a presença do Espírito Santo de Deus. Nós não conseguiremos arrumar a nossa casa sozinhos. Nós precisamos sentar com Jesus à mesa. Nós precisamos abrir a porta da nossa casa, ouvir a voz e deixar que Jesus entre para nos ajudar a arrumar toda essa bagunça. A gente não vai conseguir
conseguir ajeitar a casa para então ter um relacionamento com Deus. Nós não temos como postergar a cada dia, a cada mês, a cada ano, esse acerto que nós precisamos ter com Deus. Nós temos que resolver isso, porque é somente na presença de Jesus que as coisas são absolutamente transformadas. É apenas por causa da graça de Deus. E 2 Coríntios fala isso: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você tem algo que te enfraquece, você tem algo que te rouba, você percebe que há uma ação maligna para vir sobre você, para te roubar, para te matar e para te destruir, existe uma força muito maior que a graça de Deus. E essa graça de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Paulo fala: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu declaro que eu não posso, que eu não tenho recurso, que eu não sei sair dessa situação sozinho, é que eu abro o meu coração para que o Espírito Santo venha agir na minha vida. Aí eu recebo graça abundante, recebo amor abundante, recebo fé abundante, recebo esperança abundante, recebo recursos vindo do Espírito Santo através dos seus frutos para viver esse novo nascimento. E nós precisamos entender que muitos, e a maioria de nós, está lutando contra o pecado. Nós que temos um desejo de viver na presença do Senhor, estamos todos juntos nessa luta, irmãos, todos juntos nessa luta. Cada um, como eu tenho falado, tem seus desejos e tem os seus pecados diferentes, mas está todo mundo lutando. Todo mundo quer que no nosso comportamento, em tudo que a gente faça, haja a glória de Deus e haja a santidade. O que nós entendemos então, nós que temos a graça de Deus, é que a gente não precisa ser eternamente somente arrependidos que se sentem condenados, mas que há uma graça suficiente para nos libertar. Hebreus 12 fala o seguinte: esforcem-se para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Como é que a gente se esforça? E seria fácil a gente dar um monte de lista aqui, faça isso, não faça aquilo, porque é assim que o legalismo faz. Joga uma bomba na sua mão, você que se resolve sozinho para cumprir um monte de regra. Mas a continuidade do versículo fala: mas cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Você precisa se esforçar, você precisa insistir, você precisa buscar. Mas como nós podemos nos excluir da graça de Deus? Nós nos excluímos da graça de Deus se nós não discernirmos que todo o nosso esforço para uma vida de santidade é em vão, se nós não formos capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Não existe um esforço pessoal suficiente para que você se mantenha em santidade. Não existe nada que você, na sua própria força, seja suficiente para te garantir. Eu me garanto, eu tenho energia, eu tenho disposição, agora vai ser direito, agora eu vou orar, agora eu vou ler a Bíblia, agora eu vou fazer jejum, agora eu vou todo domingo no culto, eu não vou mais pertencer, agora eu vou dar direito. 2025 vai ser o ano da virada espiritual. Uma boa coisa para você propor. Só que sem a graça de Deus você não vai conseguir. Vai ser igual a 24, igual a 23, igual a 22, igual a 19, igual a 16. E daqui a pouco você está fraco de novo. Daqui a pouco você está capenga de novo. E você recebe um convite. E você fala: eu vou lá dar uma olhada no sítio. Porque você tem muito mais coisas para fazer do que viver e habitar na presença de Deus. Mas é somente a graça de Deus, irmãos. E eu preciso que de tudo que nós ouvimos você guarde isso. Porque é isso que vai fazer com que você vença o pecado. Que você vença os seus instintos. E você caminhe em direção ao crescimento espiritual. É somente pela graça de Deus. É somente capacitado pelo Espírito Santo de Deus. É somente em unidade com Jesus. É somente na mesa com Jesus. Nós somos criados para sermos a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para subjugar, para dominar o pecado. E existe uma autoridade vinda do Espírito Santo para isso. Para que a gente tenha autoridade sobre o diabo. Para que a gente possa vencer as tentações. Para que a gente possa resistir ao diabo. E ele vai fugir de nós. Essa é a palavra de Deus. Mas sozinhos é muito mais difícil. Nós fomos criados para ser um depósito de amor de Deus, um veículo de graça, de bondade.
de generosidade, de compaixão. Nós somos chamados para ter palavras doces que tragam vida àquelas pessoas que ouvem. Nós somos chamados para sermos mansos, nós somos chamados para sermos humildes, nós somos chamados para sermos bondosos e benignos, nós somos chamados por Deus para sermos pessoas cheias de fé, de esperança. Mas enquanto nós não entendermos que isso só vai acontecer se tivermos a presença gloriosa de Jesus, se tivermos unidade, intimidade, se tivermos uma busca contínua com Jesus, a gente não vai conseguir prosseguir. A gente entende que a gente foi criado para interceder pelas pessoas, para amar as pessoas, para orar para que as pessoas sejam libertas, para que os cativos sejam libertos, para que sejam curados. Nós somos esse veículo na terra, irmão. Se você não orar pelas pessoas que estão doentes perto de você, quem vai orar? Se você não falar de Jesus para as pessoas que estão perto de você, quem vai falar? Se você não orar para uma pessoa que está angustiada, que está ansiosa, que está numa depressão profunda, quem vai fazer isso? Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. É a nossa missão, é a nossa responsabilidade, é a nossa natureza transformada que vai viabilizar esse impacto no mundo e no lugar onde nós estamos. Você, cheio do Espírito Santo, pode fazer uma revolução onde você está, porque você está cheio do Espírito Santo, porque nós somos vasos de barro, porque a gente é coxo, aleijado, cego. A gente não tem em nós recurso nenhum, mas habita em nós uma graça abundante e suficiente. Nós carregamos o amor que o mundo precisa. E enquanto nós não tivermos a consciência disso, nós não vamos tomar a nossa posição. E isso é suficiente para o diabo, tá? Que você não tome a sua posição, que você carregue as suas culpas e as suas condenações e os seus eternos perdões pelos mesmos pecados, e a sua vida não tenha nenhuma mudança. Porque enquanto nós não formos como sal da terra e luz do mundo, nós não vamos ser essa igreja crescente, que cresce na verdade, que cresce no amor e que traz o impacto da graça de Deus aonde a gente está plantado. Mas nós temos um chamado de Deus. A voz do Senhor nos chama, o Senhor bate à nossa porta. A presença de Deus pode trazer uma transformação grandiosa para nós. E nós precisamos nos perguntar: por que eu não estou vivendo isso? Por que eu não estou vivendo a intensidade da graça de Deus na minha vida? Por que eu não vejo vestígios dessa natureza divina em mim? Porque eu sou tão carnal e eu não tenho santidade no meu modo de me relacionar e de me expressar. Por quê? Nós temos que nos examinar e entender que o que rouba a nossa força, o ídolo do nosso coração, precisa ser colocado diante de Deus em renúncia, para que a gente, no nosso esforço, consiga, através da graça de Deus, caminhar em graça, caminhar em verdade e crescer espiritualmente. Mas é apenas com a consciência de que nós somos poderosos se o Espírito de Deus e a graça de Deus estiverem em nós. Nós sozinhos não vamos conseguir. Meu convite é que nós todos juntos possamos voltar à nossa identidade. Nós temos uma identidade. Sabe, às vezes nós buscamos uma afirmação em tantas outras coisas. Nós buscamos uma afirmação social, nós buscamos o amor, em tantas outras coisas. A gente quer ser bom, porque a gente quer ser aceito, a gente quer ser admirado, a gente quer ser amado. Isso faz parte da natureza humana. Mas existe algo muito glorioso, certo e verdadeiro, que é o que nós somos em Cristo Jesus. Por mais que você seja admirado pelas pessoas, você se esforce para você conquistar o amor das pessoas, eu tenho certeza que o que você pode fazer por essas pessoas cheias da graça de Deus, você pode servir, você pode amar, você pode orar, você pode transformar. E por causa de Jesus, você vai permitir que essas pessoas encontrem um amor muito mais verdadeiro do que o amor que elas poderiam ter apenas por você. A nossa identidade real é o que nós somos em Cristo. Porque tudo o que nós somos aqui um dia vai passar. Mas somente levaremos para a eternidade o que nós somos em Cristo. Por isso que Paulo falava: eu sou o que eu sou por causa da graça de Deus. Porque nós somos o que nós somos por causa da graça de Deus. Se eu perguntar para você quem você é, pode ser que você me dê um currículo lindo, mas talvez nenhuma
dessas coisas podem trazer transformação no lugar onde você está. Mas se você fala, eu sou um filho de Deus, comprometido com o reino de Deus, eu sou um depósito do amor de Deus, da graça de Deus, eu estou disposto no amor de Deus para orar, para servir, para clamar, para perdoar, para transformar, para orar para os cativos serem libertos. Aí você vai ver o que Deus pode fazer através da sua vida, o que Deus vai fazer na sua família, o que Deus vai fazer entre os seus amigos. A nossa identidade em Cristo, quem nós somos, depende do nosso relacionamento com Ele. Por isso que o convite para o banquete, ele está aberto. Nós precisamos silenciar todos os barulhos, os gritos da nossa alma, para ouvir a doce voz de Jesus que nos chama para um relacionamento. Você sabe que é isso. Quando no meio da tarde você sente um desejo incontrolável de orar e de buscar, e às vezes de orar por alguém, e você sente saudade de Deus. É Ele que está batendo a porta. É Ele que está chamando você para viver esse relacionamento. Um relacionamento de intimidade, um relacionamento de verdade, um relacionamento de obediência, um relacionamento onde você vai ter força para vencer a cobiça, força para vencer a arrogância, onde todos os ídolos do seu coração vão ser destronados e Jesus vai ser o seu único, o seu maior amor. Ele não vai ser como um preferido, como um Justin preferido, mas Ele vai ser o seu único. Ele vai ser o seu maior amor. Então nós precisamos assumir a nossa posição de filhos de Deus, nos levantarmos, abrirmos a porta do nosso coração, para que Jesus, com sua graça, nos ajude a colocar ordem na nossa bagunça. Essa semana, aqui no retiro, eu lembrava de um versículo que eu não anotei aqui, onde fala que Deus nos guarda de tropeçar para nos apresentar puros diante da sua glória. É Deus quem nos guarda de tropeçar. Por que a gente tropeça? Porque a gente não viu, certo? Se você tivesse visto, você não ia tropeçar. Mas Deus nos guarda de tropeçar, para nos apresentar puros diante da sua glória. Ele está vendo que você não vê. Ele vê o perigo antes do perigo chegar. Ele sabe quais são as deficiências e as suas fraquezas, aonde é o seu problema. E Deus nos guarda de tropeçar. Você pode confiar na fidelidade de um Deus que quer nos apresentar puros diante da sua glória. É nós somarmos a nossa vontade com a vontade de Deus, para nós vivermos em santidade. Eu encerro com esse versículo de Hebreus, que eu creio que é um resumo de tudo o que a gente falou nesses dias, se você prestar atenção. Eu posso pôr no grupo para que você possa meditar nele depois. O texto fala assim como o Espírito Santo, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros, amor e fé, compartilhamento, o quanto que as nossas fraquezas, elas reverberam na nossa comunidade, como nós podemos arrancar isso. Compartilhem uns com os outros, encorajem-se mutuamente uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês, acho que acabou já, esteja endurecido pelo engano do pecado. Coração que antes era coração de carne, volta a ser um coração de pedra por causa do pecado. Cuidado, para que o pecado não endureça novamente seu coração, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Nós somos participantes. Nós podemos nos apegar com confiança naquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar. Nós podemos seguir em santidade se nós entendemos que é só por causa da graça de Deus. É só por causa do amor de Deus. Você tem um grande cenário diante de todas as coisas que nós ouvimos. Você pode continuar a sua vida. Eu acredito que muitos vão continuar a sua vida porque alguns dormem, alguns não prestam atenção, alguns nem veem, nem participam da reunião. Você segue a sua vida. Você pode ouvir amanhã, você vai lembrar o que era mesmo aquele negócio que foi falado, aqui tem um vídeo, qual era o versículo, e cara, o que a gente falou ano passado, e no retrasado? Qual que foi a mensagem
que foi pregada na semana retrasada? Vocês lembram? Está aqui indo. A gente volta a viver a nossa vida. A gente pode se garantir na ideia de que a graça de Deus lá na frente um dia vai dar tudo certo. Estou aqui, eu estou tentando, eu vou indo, uma hora vai rolar esse negócio de eu ter uma transformação. Eu vou seguindo na fé da graça, eu vou vivendo desse mesmo jeitinho, um dia vai dar. Eu continuo no pecado para que a graça abunde. Eu faço o contrário do que a palavra fala. Eu posso ter aquela vida de arrependimento, de constrangimento, mas sem libertação. Eu posso entender que por causa da graça de Deus eu posso ser livre. E se você se apegar nessa verdade, que é a verdade da palavra de Deus, você pode ser livre. Você pode ser uma nova criatura, você pode viver o novo de Deus na sua vida, você pode viver numa dimensão que você ainda não viveu em Cristo. E eu creio que é isso que Deus quer de nós, porque Ele quer que a gente passe para um outro patamar. Ele quer nos trazer algo novo, e Ele está à porta batendo. Então, se você ouvir, não endurece o seu coração. Se você for ouvindo ao longo dessa semana, se você for ouvindo nos seus momentos de oração, não endurece o seu coração, renuncie àquilo que o Espírito Santo colocar